A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a síndrome de Ananias e Safira, lá em Atos, no capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz: Por que concordastes entre vós para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os que sepultaram teu marido, sepultarão a ti também. Imediatamente caiu morta aos seus pés, e entrando os jovens viram-na morta e a sepultaram-na juntamente com seu marido. Eu não me lembro de ter ouvido uma pregação sobre Ananias e Safira. É um texto pouco concorrido dentre os textos referentes à igreja primitiva, isso porque é até atordoante para a nossa mente conceber essa trágica ocorrência em meio às páginas de Atos dos Apóstolos. Até parece um daqueles eventos típicos do Velho Testamento, onde ocasionalmente alguém caía morto, estatalado no chão, por conta de algum juízo fulminante do céu, como aconteceu com Uzar quando ele tocou na arca, os primogênitos no Egito que amanheciam mortos. Mas tudo isso faz referência ao tempo da lei. Mas afinal, Ananias e Safira estão no Novo Testamento, estão no tempo da graça, ou a graça não é tão graça assim como se tem pensado? Se fosse, caso Ananias e Safira teriam sido fatalmente castigados bem em meio às páginas dos Atos dos Apóstolos? Mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, ou seja, bem em meio à dispensação da graça? Então, ao refletir sobre esse texto, eu fiquei ainda mais convicto de que fora do caminho da graça em Cristo não há caminho a ser feito. Eu fiquei mais convicto de que fora do caminho da graça que nos expõe à verdade do ser, qualquer outro caminho nos leva à morte. Vamos ver se você compreende essa frase. Ou se é o que se é, ou não há o que se ser, sem que isso que somos sem ser nos mate. Ou se é o que se é, ou não há o que se ser, sem que isso que somos sem ser nos mate. Você vai entender. Eu vejo Deus sendo enfático com esse princípio do Evangelho aqui em Atos 5 e também lá em Mateus no capítulo 21, versículo 18, sobre aquela figueira infrutífera que você conhece muito bem a história. Aquela figueira, com as suas exuberantes folhagens, elas indicavam a presença de fruto. Mas aí, quando Jesus se aproximou dela, viu que a árvore demonstrava possuir de fato o que ela não tinha. E era uma estação de vida que todas as figueiras estavam nuas de folhagem, porque era outono. Mas a pergunta que não quer calar é, mas afinal de contas, por que então Ananias e Safira morreram? Nesse caso, eu quero afirmar que não foi a avareza que os matou, como muitos pregam. Eles não morreram porque retiveram parte do dinheiro, não. Não foi o egoísmo que os matou. Eles não morreram porque não eram generosos o suficiente, não. Não foi o descumprimento de qualquer norma, regra ou lei que eles quebraram, não foi. Você sabe por que eles morreram? Eles morreram porque mentiram. Morreram porque pensaram que poderiam se passar por aquilo que não eram. Eles mentiram para quem? Para o apóstolo Pedro? Não. Não foi Pedro que os matou. Não foi Pedro que os julgou. Pedro não levantou um dedo sequer para eles. Eu posso te dizer que dessa vez Pedro, ele não arrancou a orelha de ninguém, mas foi o próprio Deus que o julgou, porque mentiram para Deus. E mentir para Deus pode ser mortal. Você pode até me perguntar, mas afinal de contas, pastor, alguém pode mentir para Deus? Como se mente para Deus? Mente-se para Deus, meu amigo, quando se finge para os homens sobre o agir de Deus em nossa vida. Mente-se para Deus quando se procura enganar os outros acerca da estação ou do estágio da obra de Deus no coração. A mentira denunciada aqui nesse texto não é a mentira do ter ou do não ter, do possuir ou do não possuir.
do fazer ou não fazer. Mas a mentira denunciada aqui nesse texto é a do ser o que não é. Eu estou falando daquela necessidade doentia de se passar por aquilo que não se é, para se receber por uma via clandestina, a via do Espírito, os benefícios de ser e pertencer. Preste atenção. Quando nós fingimos ser o que não somos para parecer que somos em Deus, estamos mentindo para Deus, ainda que enganado seja aquele irmão que caminha conosco. E essa atitude, meu amigo, revela uma condição existencial condenada e mortal. É a síndrome de Ananias e Safira. A síndrome que mata a gente mesmo quando a gente continua vivo. Então, o que o texto de Atos 5 denuncia é a mentira do ser o que não é. A mentira de ser em Deus aquilo que ainda não é. E essa experiência tem tomado conta da vida religiosa de muitos crentes em nossos dias, de tal maneira que a síndrome de Ananias e Safira virou uma epidemia espiritual no meio cristão, com um alto nível de virulência. E essa síndrome, eu quero dizer para você que ela é a maior artimanha do diabo nesses últimos tempos. Observe que quando Pedro percebeu o que estava acontecendo, ele disse: por que deixaste Satanás entrar em teu coração? Imagine se, a exemplo de Ananias e Safira diante de Pedro, houvesse um julgamento desses na igreja nos dias de hoje. Meu amigo, eu acredito que haveria um infartamento generalizado. Sabe por quê? Quantos cultos cheios de teatralidades devocionais, verdadeiros teatros, encenações litúrgicas, representações piedosas e devoções inventadas que acabariam por falta de coro. Porque, meu amado, a realidade é que o homem mente. O homem mente e mente mesmo. O homem mente tanto que quando Deus quis enfatizar que ele não mente, ele disse: eu não sou homem para mentir. Eu acredito, dentro do espírito das Escrituras, que foi para nosso exemplo e ilustração que se deu o que nós lemos aqui em Atos 5. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É assim que diz a Bíblia. Porque assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, e também com a primeira geração de israelitas que tiveram seus corpos espalhados pelo deserto, tudo lhes aconteceu como exemplo. E essas coisas estão escritas para nosso aviso, para quem já é chegado o fim dos tempos. Nós precisamos entender que nós não somos melhores que aqueles para os quais a história bíblica registrou uma espécie de antecipação de juízo. Mas, na verdade, nesses casos pontuais, eu acredito que o juízo foi antecipado. Mas em nosso caso, no caso da geração pós-diluviana, que semelhante à anterior sempre foi incrédula, perversa, pois já faz tempo que Deus percebeu, que Deus viu que o homem é mau na sua natureza. Para essa geração pós-diluviana, o juízo tem sido retardado. Por quê? Porque Deus espera que eu e você nos convertamos de verdade. O próprio Deus, lá na segunda carta de Pedro, ele acrescenta que tudo tem sido reservado para o dia do juízo. É um juízo que tem demorado a se manifestar, porque Deus é paciente. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a concordar com ele acerca de si mesmo em arrependimento. E você sabe por que é que tem sido assim? Porque a misericórdia de Deus sempre triunfa sobre o seu juízo. É assim porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É assim porque
A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas o que é que nos faz pensar que nós somos melhores do que os nossos antepassados? O que nos preserva, meu amigo, é a misericórdia do Senhor. O que é que nos faz pensar que a nossa cidade é melhor do que Sodoma? Jesus afirmou que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a cidade que não recebeu o Evangelho. O que é que nos faz pensar que somos melhores do que aquele povo de dura cerviz que peregrinou durante 40 anos no deserto? Essa presunção, ela era a mesma que Israel tinha em relação aos povos cananeus que encheram a medida da tolerância de Deus em seus pecados. Mas aí o Senhor olhou para Israel e disse: vocês não são melhores que os povos que foram retirados da minha presença. Tudo está registrado como exemplo para o nosso ensino. Meu amigo, nós precisamos aprender com temor e com tremor que toda mentira de ser é mentira contra Deus. A mentira do ser, o que não é como um câncer invasivo. O apóstolo Paulo, preocupado com esse câncer, disse: ninguém pense dele mais do que nele vê e dele ouve. Observe que no texto que antecede Atos 5, ou seja, no capítulo 4, você vai ver Barnabé. Ele vende uma propriedade, deixa o dinheiro todo e depositou aos pés dos apóstolos. A atitude aqui de Barnabé exemplifica o espírito que tomava conta da igreja naqueles dias primais. A Bíblia diz que naquele tempo era um só coração e a alma de todos, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Não havia entre eles necessitado algum. O gesto de Barnabé foi um gesto de muitos que espontaneamente e cheios do Espírito, cheio de misericórdia e consolação social, doaram seus bens e a si próprio, porque em todos eles havia abundante graça. Aí aparece o casal em questão, Ananias e Safira. Sabe o que eles queriam na verdade? O que eles queriam era projeção comunitária, ou seja, o que eles queriam era aparecer. Eles queriam parecer aquilo que não eram. Talvez até venderam uma propriedade que nem queriam vender, deram dinheiro que nem queriam doar. E aí, como não queriam doar tudo, porque nem vender estava no coração deles, então doaram apenas uma parte. Porque na verdade, o que eles queriam era fingir ser aquilo que não eram. Estavam falsificando a obra de Deus no próprio coração. E a obra, meu amigo, é de Deus. E quando a gente se mete, a gente só se atrapalha. Aprenda uma coisa. Todas as vezes que não se encontra segurança no amor de Deus, a gente se põe a querer dar uma forcinha para Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Que crescer na presença de Deus, na graça de Deus, no entendimento de Deus, demanda esforço, compromisso e sinceridade. E tudo isso, meu amigo, é impossível sem um coração transformado pela graça. Olha, toda conquista interior que nós alcançamos não é mérito nosso, mas é da graça de Deus sobre nós. E sobre tais conquistas, nós não precisamos sair por aí alardeando com a boca, porque elas serão vistas pelos frutos se eles forem verdadeiros. Meus amados, o coração de Ananias e Safira não estavam verdadeiramente convertidos à pregação de Pedro e dos demais. Na verdade, eles estavam ali de brincadeira. Fora da graça de Deus, meu amigo, todo caminho é atalho. E eles procuraram atalho. A síndrome de Ananias e Safira carrega como principal sintoma a falsificação do ser. Tentar ser aquilo que não é. Aí você fica como aquela figueira sem frutos, mas adornada de folhagem que camufla a sua verdadeira nudez espiritual. Você artificializa o agir de Deus em sua vida, operando em si mesmo uma conversão de ocasião, uma espiritualidade de fachada. Pedro nunca pediu que eles vendessem nada.
Pedro nunca pediu que eles doassem nada. Eu também não estou aqui pedindo que você se rasgue em sinceridade diante de Deus. Tudo tem que ser voluntário e próprio. Mas eu estou pedindo que, se você for fazer algo para Deus, faça de verdade e em verdade. Que seu gesto corresponda à sua realidade. Que a sua atitude seja fruto da sua espontaneidade. E que a sua vida no caminho seja em verdade. Deus abençoe.